Olá, eu sou Gelson Natil de Almeida, sou professor de História Contemporânea, História do Brasil da UERJ, e estou aqui com essa proposta de apresentar esse canal, esse espaço, Tudo é História, Passado e Presente, com uma proposta de um lugar de reflexão crítica sobre temas do tempo presente, que propõe um intercâmbio entre pesquisas sobre as múltiplas dimensões do capitalismo contemporâneo, abordadas em perspectiva histórica, a partir do marxismo. Tópicos pertinentes, sem excluir outros a serem considerados, como os novos processos de trabalho, extração de mais valor, a precarização, a uberização, tecnologias para o controle do processo de trabalho dos trabalhadores, o controle sobre os processos políticos e o direcionamento das tecnologias, os novos algoritmos das redes sociais, as mídias tradicionais, as lutas de classes no campo e na cidade, o cenário nacional e internacional, de forma completamente interligadas. O Estado ampliado e o crescimento da violência estatal e paraestatal, o capital imperialismo, imperialismo tardio, as malhas de aparelhos privados de hegemonia, empresariais, a atuação na sociedade civil e a correlação com as formas fascistas e proto-fascistas, a centralização e a concentração de capitais e novas áreas de extração do mais-valor, a educação, a comunicação, a saúde, o crescimento de tensões intercapitalistas, de frações da burguesia e dos arranjos interestatais. Pensamos também ainda em abordar o desenvolvimento e a expansão do capitalismo brasileiro, dos padrões de acumulação, das políticas econômicas, os processos e formas de organização da produção e da exploração do trabalho, as lutas políticas e sociais promovidas por trabalhadores e demais classes, e diferentes formas de discussão de identidades sociais, a serem definidos para nós como a história de uma geração no tempo presente, marcado por um recuo de 50, 60 anos, o tempo de vida de uma geração, que possa abranger tanto um processo de 25 ou 30 anos, mas também um processo em torno de 80 anos. Principalmente, pensamos também não só no tempo breve, conjuntural, nos acontecimentos da efemeridade, mas no tempo como algo flexível, na medida em que ele deve ser perpassado por uma análise que abranja o processo em sua totalidade, no que há de mais profundo e estrutural, além das suas articulações e ramificações, limites e contradições sociais, econômicas, políticas, culturais, muitas vezes separadas por palavras e definições do que na realidade histórica. Não queremos trabalhar a história com seus diferentes segmentos, compartimentos, como se fossem estanques, mas de uma forma interligada, de uma forma total, de uma forma global. Assim que pretendemos contribuir para uma análise do processo histórico em sua forma mais abrangente, uma história total. As maiores contribuições que pretendemos oferecer com esse trabalho, com esse projeto aqui, não estão no campo teórico, mas nessa interlocução com o objeto, com as discussões que nós temos do tempo presente, com todas as questões do processo histórico e, claro, com a sua análise na perspectiva teórica marxista. Então, são propostas que não são neutras, evidentemente, que têm um ponto de vista de uma análise, e que as referências são Gramsci, o Poulantzas, o próprio Marx, Lenin, e, claro, toda uma historiografia da ciência política, da história, da sociologia, que busca uma separação entre Estado e sociedade civil, que é tão caro ao pensamento liberal. Portanto, pensamos em enxergar o Estado como representante de uma classe, sim, mas perpassado por contradições, perpassado por conflitos, e que perpassado pela própria luta de classes. Portanto, um Estado que não está alheio ao conjunto da sociedade de forma ampliada. A distinção e a combinação gramsciana de sociedade civil e sociedade política, com momentos do Estado moderno, então, torna-se fundamental, importante, para reconhecer as bases materiais institucionais do poder, da burocracia estatal, do aparato repressivo, por exemplo, porque muitas vezes é esquecido, se fala apenas em hegemonia como consenso e se esquece seus elementos de coerção extra-econômica, econômica, coerção física. E as contradições que estão presentes também nos clubes, sindicatos, nas escolas, na sociedade civil de uma forma geral, nos seus diferentes relações sociais. Então entendemos o Estado enquanto Estado-relação. E ainda por cima, pensando de uma forma em que a intervenção se dá na arena de disputas e intervenções, passada pela luta de classes, que não se limita à luta de classes, evidentemente, a uma série de outros elementos, mas que não podem ser colocados de forma à parte, ou seja, há uma determinação, há uma relação de interdependência, de conexão, que muitas vezes não podem ser
é deixada de lado, esquecida. Isso faz parte, no nosso entendimento, de um processo histórico que é rico e que tem cada vez mais um papel na compreensão da nossa sociedade contemporânea. São elementos ainda que podem ser constituídos do ponto de vista de territórios específicos, como se aprende com a maior profundidade e especificidade a constituição dos agentes sociais, as suas identidades, valores, tradições, práticas, quadros de configurações históricas de poder mais abrangentes e de longa duração, que podem perpassar aí desde o Antigo Regime, o século XIX, mas também fazem parte de elementos característicos da nossa contemporaneidade. Portanto, o território deixa de ser entendido como um mero espaço para ser entendido como uma formação, como elemento de feixe de forças e significados, na maioria das vezes também contraditórios. A ideia é que este lugar aqui seja um lugar de histórias, no seu sentido mais amplo, um lugar de trabalho e de vida. Convido a cada um que acompanhe, que curta, compartilhe e contribua com sugestões e críticas que são sempre muito bem-vindas. Então, bem-vindas. Este é o Tudo a História, passados e presentes.